With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas, boa tarde. Eu sou a Camila. Eu tô gravando áudio para contar um relato que eu tive. O relato que eu quero contar, eu costumo falar que ele é dividido em 2 partes, porque uma parte eu vivi na infância e outra parte foi depois de adulta, mas tá relacionado. E aí, para dar um pouco de contexto, né, no relato, que é importante pro relato, é que a minha mãe e a família do pai da minha mãe, do meu avô, pai da minha mãe, eles costumavam frequentar o centro espírita kardecista. Então, eu cresci um pouco ouvindo, né, sobre essas coisas, tendo algum contato e, eventualmente, frequentando também. Hoje em dia eu não frequento mais o centro espírita kardecista por questões pessoais mesmo. Mas, então, esse relato, ele é da época que eu tinha uns 11 anos, e isso lá para 2001, já entregando a idade, mas então é da época que era quando eu tinha 11 anos, e foi na época que meu avô morreu, né? Meu avô faleceu. Na época eu morava com a minha mãe na mesma cidade que os meus avós, só era eu e a minha mãe num apartamento, minha avó e meu avô, os pais da minha mãe, no apartamento deles. O apartamento deles é ainda, né, num prédio bem antigo, inclusive existem histórias sobre esse prédio também, que eu ouvia quando eu era criança e as crianças do prédio se juntavam para contar a história, mas isso pode ficar para uma outra vez. Então, foi no dia que meu avô morreu. Ele estava almoçando com a minha avó, eu não estava em casa nesse dia, eu não estava na casa dos meus avós, porque como minha mãe trabalhava o dia inteiro e era só eu e ela, em geral eu passava o dia com os meus avós e a minha mãe me buscava no final do dia pra gente ir pra casa. Mas nesse dia eu estava brincando com uma amiguinha num outro apartamento lá do prédio dos meus avós. Mas meu avô, ele passou mal no almoço, pediu pra minha avó levar ele pro hospital, ele já vinha vindo de uma sequência de internações, de fica internado e volta para casa. Então, assim que ele falou que estava passando mal, a minha avó falou, vamos pro hospital, vou só pegar a minha bolsa. Meu avô falou, vou só lavar a mão. E aí ele foi lavar a mão num banheiro, né, que era um dos banheiros que ficavam fora dos quartos, lá do apartamento da minha avó. E aí ele teve um infarto, caiu, bateu a cabeça e morreu. Eu fiquei sabendo naquele dia mesmo, só que mais tarde, que meu avô tinha morrido. Foi um baque muito grande pra mim, porque a gente era bem apegado. Fiquei triste e tudo mais, mas o que aconteceu mesmo assim, né, que eu imagino que possa ter alguma raiz sobrenatural, é que depois
durante um bom tempo, bastante tempo, eu fiquei sentindo muito um cheiro característico do meu avô, que era de quando ele estava mais doente e acamado. Eu continuei sentindo esse cheiro no quarto da minha avó, né? Eles dividiam um quarto, mas eles não dormiam na mesma cama, cada um dormia numa cama. E eu sentia muito esse cheiro próximo da cama dele. E aí a gente pode falar, o cheiro dele estava lá ainda, né? Só que só eu sentia aquele cheiro. E quando o meu avô morreu, a minha avó mandou limpar, tudo muito bem limpo ali, né? Tinha carpete, ela mandou limpar o carpete, esfregar o carpete. E trocou todas as roupas de cama, trocou o colchão. E aquele cheiro permaneceu e só eu sentia. Minha avó dormia naquele quarto, mas ela não sentia aquele cheiro. Era só eu que sentia. Então isso foi muito marcante pra mim. Eu tenho coisas com cheiros, assim, às vezes em determinado lugar eu tô e eu sinto um cheiro esquisito, começa a passar mal, geralmente relacionado ao tipo de energia que tem naquele lugar. Mas hoje em dia isso tá bem mais leve. Hoje em dia já não tem tanto. E aí, a continuação desse relato, depois que eu fiquei adulta, foi que um dia eu tava dormindo, eu nem morava mais na cidade da minha mãe e da minha avó, eu já tinha mudado de cidade, no interior de São Paulo mesmo, né, pra estudar, eu fui estudar em outra cidade, e eu tava dormindo e eu sonhei com uma figura, uma imagem humanoide, assim, muito debilitada, rastejando. Eu sonhei que eu tava no quarto dos meus avós, na época que ainda existia a cama do meu avô, que depois que o meu avô morreu, a minha avó se desfez da cama dele também e comprou uma cama de casal pra ela, só uma cama dela. Mas no sonho, eu tava nesse quarto dos meus avós, quando ainda tinha a cama do meu avô. Embaixo da cama do meu avô, eu vi essa figura humanoide, era uma pessoa rastejando, um monte de remédio em volta dela, e ela falando que ela era o meu avô e que ela precisava de orações. E eu acordei muito assustada, achei muito estranho. Então eu fui lá eu liguei pra minha mãe ainda frequentava o centro espírita, e eu relatei esse sonho que eu tive. Eu não fiz oração, não fiz nada, eu só relatei esse sonho que eu tive. Naquela noite, ela foi no centro espírita, relatou pro médium o sonho que eu tive, e ele falou lá que realmente não era o meu avô, era algum outro espírito não muito bom que usou a figura do meu avô para me sensibilizar e para me induzir a fazer o que ele queria que eu fizesse. Fiquei bem assustado, né? Então, esse foi um relato. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, boa tarde. Aqui quem fala é Isabela, eu tenho 27 anos, sou de Salvador. Gostaria de compartilhar alguns relatos sobrenaturais, né, que eu tenho. Na verdade, minha família toda vivenciou várias situações, apesar de religiões diferentes, né, tudo muito misto, todo mundo acredita no sobrenatural e a gente sempre compartilhou essas questões. Dito isso, vale ressaltar que eu cresci no bairro histórico, né, na minha cidade, foi o primeiro bairro da minha cidade. Próximo a ele é o Pelourinho, né, aqui de Salvador, que é o local onde castigavam os escravos. Então, a energia por si só do lugar não é muito legal, né? Morei com minha bisavó, de quando eu nasci até me tornar adulta nesse bairro, numa casa bem grande, que inclusive tinha porão, que com certeza vem dessa época de escravatura, porque tudo tinha barras de ferro e para fechar nas janelas barras de ferro, dava acesso ali ao quintal e era tudo muito pequeno e o local em si era bem bizarro, sabe? E só dava acesso para quem abria pelo lado de fora. Então, existia só para visualizar, existia um corredor grande quando entrava na casa. Na lateral do corredor, alguns quartos. Uma antessala com um quarto também, que inclusive todos viam vários vultos passando. Era um lugar que a gente sempre via algum vulto passando, entrando nesse quarto. E do lado era a porta do porão. E era aquelas portas antigas que só abria quem estava de cima, quem estava lá embaixo não conseguia subir. Ela tinha um pino e tinha a maçaneta, né? Então a gente tirava o pino e puxava a maçaneta, descendo, tinha um hall e tinha janelas com barra de ferro, porta com barra de ferro, e sempre nesse design de quem poderia acessar seria a pessoa que estava vindo da parte de cima da casa.
Várias vezes, enquanto a gente jantava, a gente via a porta balançando, clicando na maçaneta como se tivesse alguém tentando subir, né? Além de barulhos vindo de lá de madrugada. Mas, enfim, dito isso também, todos na minha casa sempre relatavam ver esses vultos e eu, por volta dos meus 8, 9 anos, nunca tinha me ligado para isso. Até que um dia todos estávamos sentados na mesa de jantar. E aí eu vi que o clima na mesa de jantar mudou. E minha mãe olhava para minha avó olhava para minha mãe. E aí eu olhei e falei assim, o que foi? Aí minha mãe fez com minha avó, né? Você viu? Aí minha avó, eu vi. Eu falei, gente, viu o quê? Eu curiosa, criança, né? E aí minha mãe falou que via um vulto. E eu fiz uma brincadeira, disse que eu não tinha visto nada, que eu não acreditava. Nesse momento, eu senti um abraço gelado que tomou conta do meu corpo, por trás de mim, eu sentada na mesa de jantar. Depois disso, eu nunca mais deixei de ver nada dentro daquela casa. Vi vultos, aparições, tive sonhos, ouvi vozes, mas um relato que me deixa muito, muito aterrorizada é o da minha mãe. No andar de cima da casa tinha um quarto, que era só esse quarto. Minha mãe, e ali era o quarto dela, né? E tinha um guarda-roupa, e dormia eu, ela, meu tio. E aí minha mãe sempre teve muita paralisia do sono. E numa dessas paralisias ela viu, né, uma figura de uma mulher vestida de branco, bem bizarra, deformada, que saiu de cima do guarda-roupa, uma cena bem invocação do mal, nunca vou esquecer, e pulou nela. E minha mãe disse que via como se aquilo estivesse sugando as energias dela. E no final ela ouviu um sussurro dizendo obrigada no ouvido dela. E no outro dia minha mãe acordou muito cansada. Isso me deixou apavorada. Além disso, tiveram outras situações. São tantos pequenos causos vindos dessa casa. Talvez numa próxima vez eu compartilhe com maiores detalhes. Obrigada. Tchau, tchau. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Aqui é a Suelen da Baixada Santista. Vou contar aqui uma história de quando eu fui aprendiz de uma funerária. Sim, eu fui aprendiz de uma funerária. Enfim, vou contar pra você um pouquinho de como foi, porque foi bem louco, assim, não sei exatamente o que foi, mas até hoje, quando eu lembro, eu fico com um arrepio na espinha. Comecei um curso de capacitação, né, para jovem aprendiz. Aqui na minha cidade, pelo menos, tem muito disso. E aí foi lá onde eu consegui meu primeiro emprego registrado, né? E era em uma funerária. Pelo menos aqui na onde eu moro, é a funerária de nome, né? Que tem, então todo mundo conhece. Eu entrei, graças a Deus, no setor financeiro, né? E o setor financeiro ficava na sede da empresa. E aí, ao iniciar a pandemia, foi bem nessa época que eu entrei nessa empresa, a gente teve lá uma redução de número de funcionário, enfim. E aí, por esse motivo, alguns funcionários foram transferidos para uma sala que estava desativada, né? Porque não podia ficar muita gente aglomerada, enfim. E essa sala desativada, eu fui saber uns dias depois que eu estava lá, que era do falecido dono, que eu vou colocar como Antônio aqui. Chamavam ele de seu Toninho, quando ele era vivo. Aí a sede da funerária fica no centro velho da cidade, né? E lá o centro velho é bem esquisito. E por ela ser no centro velho, ela foi fundada em algo que provavelmente, não sei, era uma casa, não sei bem o que era, mas tinha bem um formato de casa mesmo lá. E aí, assim que a gente entrou naquela sala, a gente sentiu um clima já esquisito, já tava esquisito o negócio ali. E a gente viu que algumas coisas do antigo dono ainda tava lá. Tipo, tinha uns peixes empalhados, um tabuleiro enorme, era enorme e lindo, que ficava no canto da parede de xadrez e ficava do lado da impressora também. Esse detalhe é importante. A sala era de arrepiar, era como aquelas... Era o último andar, sabe? Sabe quando tem uma casa que o teto é meio triangular, aí tem aquelas salinhas que a janela é redonda, bem de filme de terror mesmo? Era essa sala. E, enfim,
Só de me lembrar dessa sala eu já me arrepio toda. E os peixes até parecia que ficavam olhando pra nossa cara e, enfim, fazendo uns barulhos estranhos, esquisitos. Aquela sala dava muito medo. Bom, pra essa sala foi eu e um outro aprendiz, porque, né, jogos aprendiz. E o nosso trabalho era arquivar, imprimir documento, escanear, enfim. Então, consequentemente, a gente estava sempre do lado do tabuleiro, que ficava do lado ali da impressora. Aí o aprendiz que ficava comigo, bendito, fazia parte das Olimpíadas de xadrez. E aí por isso, toda vez que ele ia na impressora, ele fazia uma jogada, né, com ele mesmo. E aí o tabuleiro ficava sempre como ele deixava, e toda vez que ele ia lá na impressora, ele fazia uma jogada, ele com ele mesmo. Aí certo um dia ele deixou lá uma peça prestes a dar o checkmate, eu acho que é checkmate que chama, né? E foi embora. Aí no dia seguinte, quando a gente chegou, a jogada estava feita e um dos peixes estavam caídos. Na hora a gente ficou em choque. Aí a gente foi, né, perguntou para os outros setores se eles tinham ido na sala do seu Antônio e ninguém tinha ido. A gente ficou tão curioso que até a gente passar essa curiosidade para as pessoas, né, porque a gente contava a história toda vez que a gente perguntava se alguém tinha ido e começou a ficar todo mundo intrigado. E a gente conseguiu que o TI puxasse as câmeras de uma das câmeras que ficavam em frente à porta. E, pasmem, ninguém tinha entrado. As últimas pessoas que tinham saído de lá, trancado, enfim, fomos eu e o outro aprendiz. Como que aquele checkmate tinha sido feito? A gente até pensou que pudesse ser graça de alguém, mas quando a gente viu as câmeras, a gente viu que não tinha como ser. Eu e ele, a gente pediu, né, pra mudar de sala. Fomos pra uma cheia de pó, papel, enfim. Mas a gente tava bem melhor lá. Eu não trabalho mais lá, né, nessa empresa. Mas até hoje essa história é bem contada, bem conhecida. Ainda tenho amigos que trabalham lá e eles sempre me contam que todo mundo replica essa história, conta pra todo mundo que entra. E às vezes até eles pedem pra gente mandar áudio confirmando a história. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zocas. Fala, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mona Lisa, eu tenho 26 anos, sou baiana e vim aqui contar pra vocês alguns relatos porque eu tenho muitos na minha vida. E eu vou contar, assim, 3 relatos que pra mim são um dos mais impressionantes que eu tenho, mais interessantes. Então, primeiro, aconteceu alguns anos atrás, eu tava fazendo faculdade na época, e eu tava de manhã vindo da academia pra casa. Eu moro num condomínio grande, vinha caminhando, olhando pras árvores, ouvindo música, bem de boa. E aí eu parei assim, senti o vento, né? Mas eu senti um aperto no peito, um calafrio, uma sensação muito esquisita. Aí eu parei assim, olhei ao redor e eu fiquei me perguntando o que era essa sensação. E me veio assim na cabeça que pra mim aquilo ali foi uma sensação de morte. Tipo, de presença de morte, de alguma coisa assim. Aí eu fiquei, nossa, que coisa estranha. Será que tá perto da data de que algum parente meu faleceu, alguma coisa? Será que tá perto da data que meu avô faleceu, que tinha sido a pessoa mais recente que tinha ido embora? Então eu fui pra casa, continuei andando. Cheguei, comentei com minha mãe o que eu tinha sentido, porque minha mãe também, ela tem uma sensibilidade assim mais aflorada. E comentei com ela. E ela falou que não estava próximo da data, que até o momento, tipo, ela não se lembrava de ninguém próximo que poderia ter sido naquele dia. Continuei minha vida, isso foi de manhã, vivi, fui fazer minhas coisas. De noite, quando eu tava indo pra faculdade, eu já tava no caminho, e aí minha mãe ligou. Mona, tu não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o que foi, minha mãe? Aí ela, sua prima, Isabelle, ela teve um aneurisma que estourou, enfim, e ela morreu. Eu falei assim, o quê? E eu fiquei descrente e chocada, até porque essa minha prima, ela tinha 12 anos, né? Uma criança que sempre foi saudável, brincalhona, alegre, muito presente ali na família. Ninguém nunca poderia imaginar que ela tinha uma condição de saúde. Nunca viram, nunca fez nenhum tipo de exame neurológico, porque nunca teve necessidade. Mas ela já estava um tempo sentindo essas dores de cabeça. Umas dores de cabeça estranhas, mas ninguém ligou. E seguiu. Aí quando aconteceu isso, eu fiquei muito chocada com a informação, né? Porque eu tinha sentido aquilo no mesmo dia
E quando foi de noite, uma notícia dessa arrasou a família, né? Mas passou um tempo, assim, questão de umas 2 semanas. Nós temos um primo, que ele na época era bebezinho, ele ia fazer 1 aninho de idade, que tava toda uma programação para fazer a festa de 1 ano dele, toda aquela coisa, aquela alegria. Mas quando teve, né, o que aconteceu, tipo, todo mundo pensou em cancelar, não vou mais fazer, como é que eu posso fazer uma festa, família arrasada. E nessa época eu dava aula numa banca, dava aula de química. E eu tava lá, dando minha aula, tal, e aí eu comecei a sentir muito sono, assim, um sono arrasador do nada, que eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Então eu cheguei pra moça que era dona da banca e falei assim, olha, Estela, que inclusive faleceu também já, eu tô sentindo um sono muito esquisito. Eu preciso encostar, nem que seja 2 segundos, 1 minutinho só, eu compenso no final. Aí ela ficou meio sem entender, mas tá bom, né? Peguei, sentei no sofá e foi como se fosse um desmaio, assim, puf, apaguei, total. E aí eu sonhei que eu estava nesse mesmo lugar, nessa banca, trabalhando. Só que o cenário estava todo congelado. E nisso, ela estava lá, nessa minha prima. Aí eu olhava pra ela, Belinha, o que você tá fazendo aqui, mulher? Hoje você veio pra Brandes fazer o quê? Aí ela, oxe, Mona, você tá doida? Você esqueceu que eu morri? Bem do jeitinho dela mesmo, que ela tinha quando era viva. E aí eu falei, é mesmo. E o que você tá fazendo aqui? Aí ela, eu preciso que você fale pra tia Kelinha, que é a mãe do priminho em comum, né? Você fale pra tia Kelinha que é pra ela fazer o aniversário de Bruninho, sim. Porque eu vou ficar muito triste se ela não fizer por causa de mim. Aí eu falava assim, eu vou dizer a ela, mas por que você não vai também? Ela, pra quê? Ninguém vai me ver. Que diferença vai fazer? Aí eu, mas vão sentir você lá, vá. Aí ela, se deixarem eu ir, eu prometo que eu vou aparecer, mas eu não sei se vão deixar. Aí eu falava assim, tá certo, mas tente ir. Ela, tá bom, fale a ela que é pra fazer o aniversário, mas agora eu tenho que ir, acorde. Acordei e foi questão de 2 minutos, simplesmente. E o sono passou total, era basicamente eu adormecer para que ela pudesse falar o que queria e eu passar a mensagem. E essa foi uma história assim muito impressionante que eu tenho. E um segundo relato meu é que também há uns anos atrás eu tenho um ex-namorado que o pai dele já era falecido na época. O pai dele é húngaro, que veio pro Brasil, tal, com a família na época da guerra que teve na Hungria. E eu não cheguei a conhecer ele. Mas pronto, beleza. Tava tranquila, sempre com questão de sonhos as minhas coisas. Tava tranquila na casa dele, senti um sono muito pesado, fui cochilar, deitei pra dormir. E aí eu sonhei novamente que eu tava na casa dele, só que tudo congelado o cenário. A mãe dele tava lavando o prato, tava congelada. Ele tava na sala, tava congelado. E só eu me movimentava. E eu tava na cozinha e tinha uma luz muito forte. E ele tava sentado na cozinha. Aí eu chegava e falava, nossa, seu Teodoro, isso aqui? Aí ele pedia pra eu sentar, pra que ele pudesse me contar o que ele precisava dizer. E era uma sensação muito boa. Era muito iluminado. Tava muito iluminado o local. Eu tava com uma sensação muito boa. Só que quando ele começou a falar, ele começou a explicar como foi os momentos finais dele, quando ele tava no hospital. Porque ele teve um tumor na base do cérebro, que isso debilitou muito e ele morreu por conta disso. Não teve tratamento, não era operável, bem triste. E aí ele começou a falar como coisas que eu não teria como saber, porque apesar de ser pai do meu namorado na época, a gente não falava muito sobre isso, sabe? Eu não tinha muitas informações. Então ele começava a contar a dor que ele sentia, as tristezas que ele tinha e algumas coisas do gênero, e eu ficava ouvindo, só que começou a ter uma pressão muito grande no sonho. Era como se tivesse uma parede de ar descendo sobre mim. Eu sentada na cadeira, ia descendo e sendo amassada por aquela pressão que estava vindo. E ele falando, explicando. Aí eu pedia para ele ser rápido, porque eu não estava mais aguentando. Só que como ele era húngaro, em alguns momentos ele falava em húngaro e eu não sabia o que ele estava dizendo. Eu pedia para ele falar em português. E aí ele passava a mensagem, diga pra Fabinho que eu tô muito orgulhoso dele, que isso, aquilo, uma mensagem. E pra mãe dele também passou uma mensagem. E aí ele falava, agora você vai acordar em um outro sonho. Quando eu já não tava aguentando mais da pressão descendo sobre mim. Aí ele falava, agora você vai acordar em um outro sonho.
E aí eu sentia como se caísse. Pá, caía assim. E de repente eu tava numa sala de aula. Aí eu entendia que eu tinha caído no outro sonho. Aí eu ficava forçando pra acordar. Aí eu, entre aspas, acordei. No caso, não identifiquei mais que eu tava num sonho. Eu achei que tinha realmente acordado na minha cama. Aí eu chegava, sentava e começava a sentir um enjoo. Tipo, meu Deus, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo mal. Aí eu ia pro banheiro e começava a vomitar. E quando eu vomitava pulseiras. Pulseiras de braço joia, né? E foi aí que eu percebi que eu tava sonhando ainda. Que eu tinha caído dentro de um terceiro sonho. E aí eu vomitava aquelas pulseiras, pulseira. Aí eu acordei de verdade, desesperada, assim, respirando, com aquela sensação angustiante de pressão, de enjoo, de, sabe, muito real, muito vívido mesmo. E aí eu cheguei pro meu namorado e perguntei pra ele, comentei do sonho, contei tudo, falei o que tinha de falar e perguntei pra ele se o pai dele usava algum tipo de pulseira. E quando ele descreveu a pulseira, foi exatamente a pulseira que eu estava vomitando no terceiro sonho. E nesse mesmo dia, ele, a mãe dele e a irmã dele, que é filha do mesmo rapaz também, sonhamos os 4 com ele, em situações diferentes, mas sonhos, tipo, que tinha uma sensação de que não foi só um sonho, sabe? E um terceiro relato meu, pra encerrar aqui, de 3 de vários que eu tenho, que eu posso vir aqui contar mais depois, que eu trabalhava no hospital. Eu sou farmacêutica bioquímica, então eu trabalhava no laboratório no hospital. E quando a gente trabalha em hospital, a gente costuma ver os exames do mesmo paciente várias vezes. Porque são pacientes que estão internados, que estão na UTI. E no caso, eu sempre meio que fiquei sentida, né, abalada com pacientes pediátricos. Então, tinha um paciente na época que ele tava bem ruinzinho, assim, que eu fazia questão de acompanhar os exames dele certinho. Quando atrasava, eu já ficava tipo assim, eita, será que aconteceu alguma coisa? Então eu fazia sempre questão de estar ali acompanhando. Até que um belo dia, eu tava de plantão, eu trabalhava à noite, eu estava de plantão, e aí eu tava sozinha na área técnica no momento, não tinha ninguém, o pessoal tava dando um cochilo aqui, outro lá, e eu vi uma criança correndo no corredor. Aí eu falei, rapaz, isso não é uma criança, né? Isso daí é uma visão mesmo. Aí eu fiquei observando, passou de novo. Eu, corajosa, levantei, fui lá, olhei, não tinha nada. Aí olha, que não é lugar de brincar, não pode correr aqui, você tem que ir para o lugar que você pertence, aqui você não pode ficar. Mas, ok, passou. Aí algumas horas depois, quando eu fui conferir os pacientes que eu estava liberando, o atestado de óbito do menino que eu estava mais acompanhando. E o horário do atestado de óbito foi da constatada a morte, né? Foi justamente no horário que eu vi a criança correndo pelo corredor. Então eu acho que ele veio me dizer tchau e talvez obrigado por se preocupar, não sei. Mas foi bem impressionante porque além de ver, dava pra ouvir os passinhos correndo pelo corredor. E isso foi bem marcante pra mim também. Muito obrigada por ouvir e receber meu relato. Espero que vocês gostem. E breve eu pretendo mandar novos relatos pra vocês. E é isso aí. Amo o podcast, acompanho. Já tô ouvindo todos, assim, série, o tempo todo no carro. E parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Beijos assombrados. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
É isso aí, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Gente, não vai embora não, tem um assunto muito importante pra falar pra você. Você sabe, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Cara, ansiedade é um mal do mundo, né, atual. E eu sofro muito de ansiedade. E, cara, eu tava aqui me coçando aqui pra, tentar fazer uma surpresa pra vocês em outubro, né, pro Halloween, né, que é o grande mês aí do paranormal na podosfera brasileira, né, onde todos os podcasts fazem suas surpresas. E eu pensei, por que não, né, fazer um negocinho legal pra outubro? Mas, cara, eu não consigo me aguentar. E aí eu resolvi soltar logo de cara, então, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, aqui no feed do Relatos do Além, toda segunda você vai ter um podcast a mais, que vai ser Os Receios do Além. Pois é, que é um casamento entre o meu podcast, o Relatos do Além, e o podcast do meu amigo Fernando, que é Os Receios Obscuros, que é um podcast muito legal. E a gente fez nasceu um filho, né? Dessa linda união, nasceu o nosso filhinho, que é Os Receios do Além, onde o Fernando vai pegar as histórias e vai narrá-las, né? Não sei se você conhece, mas o Fernando tem uma voz muito boa, tem uma dicção muito legal. E a gente sabe que muitas vezes vocês vêm até a mim e perguntam assim, Zoucas, eu quero mandar um relato, mas, cara, eu tenho um problema na fala, eu tenho uma dicção que é difícil de entender, eu não gosto, sou tímido, né? Todo mundo pode ter algum tipo ali de dificuldade. E aí eu falo, cara, o nosso podcast é só em áudio, não sei o que, não dá. Mas agora, seus problemas acabaram, né? Vamos ter agora mais uma opção aqui no feed para você se entreter, né? Com esse assunto que a gente gosta tanto. Manda lá a sua história pro receiodoalém@gmail.com e aí o Fernando vai pegar a sua história e vai ler, né, e vai dar, obviamente, a opinião dele, vai comentar, e é muito legal, né, eu gosto muito da posição do Fernando, que ele é um cara que, obviamente, tem um lado believer, né, ele acredita, obviamente, no fenômeno, até porque senão ele não faria esse podcast, mas também tem um lado cético, né, ele tem uma parte racional que é muito bacana, que eu acho que eu entendo muito, porque eu também sou assim, e se bobear, eu também vou fazer algumas participações lá no futuro próximo, e é isso, entra lá, receiodoalém@gmail.com, conta a sua história. Se você mandou a sua história pra mim lá atrás, ano retrasado, sei lá, ainda não entrou, não tem problema, tá mais uma opção aí, mais uma chance de você colocar a sua história pra aparecer aqui no podcast. E de qualquer forma, cara, fica calmo, fiquem calmos, relaxa com essa ansiedade. Não tem por que ser ansioso, gente, pelo amor de Deus. Esquece isso. Fica tranquilo, porque em algum momento vai entrar. Os relatos que aqui são apresentados, eles são, obviamente, aleatórios, né? A gente não escolhe, a gente bota aqui de maneira aleatória. Tem semana que, é só história braba, tem semana que é só história leve, né? Então, assim, eu acho que essa é a graça do programa. Mas se você quer muito, muito escrever, quer muito que a sua história apareça, dê uma outra chance a ela, entrando lá no endereço de e-mail que eu coloquei também aqui na descrição. Agora, se você quiser mandar relato pra mim ainda, por fala, né, por voz, que é o grande diferencial, acho que, do nosso podcast, não deixe de mandar pra mim pelo meu telefone, que você já sabe de cabeça, e é só clicar aqui também no link da descrição, que vai estar lá. E se você quiser apoiar também, por favor, não deixe apoio, porque agora a família tá crescendo, gente, tem mais boca pra alimentar, ajuda a gente aí, e através do link do Apoia-se. E também entra no Receios Obscuros, né, porque agora o nosso amigo Fernando, ele não vai deixar de fazer o podcast dele, né? Vai continuar os Receios Obscuros, assim como continua o Relatos do Além. E a gente só tá unindo nossas forças pra dominar a podosfera da paranormalidade. Quem sabe um dia, tá bom? É isso, a gente vai ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.